Tensão com a Rússia. A Ucrânia prepara decreto de estado de emergência e começa a recrutar reservistas. E você vai ver também. Rússia promete uma resposta forte e dolorosa às sanções anunciadas pelos Estados Unidos. Novo pedido de vista volta a adiar decisão do STJ sobre alcance da cobertura dos planos de saúde no país. Sobe o número de atendimentos no SUS por transtornos causados pelo consumo de substâncias químicas. Novo saque do FGTS pode beneficiar 40 milhões de trabalhadores e liberar mais de 20 bilhões de reais. E ainda, setor turístico de Bali, na Indonésia, começa a se recuperar após fechamento de um ano por causa da pandemia. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. E você vai ver agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia anunciou hoje que um estado de emergência deve ser introduzido em todas as partes da Ucrânia sob o controle do governo. A medida deverá ser aprovada pelo parlamento ucraniano em 48 horas e terá duração de 30 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 30 dias. A medida ainda precisa ser aprovada pelo parlamento e tem o objetivo de fortalecer a ordem pública, segundo uma autoridade de segurança. Ucranianos de 18 a 60 anos estão sendo chamados para as Forças Armadas. E o presidente russo aumenta a cada dia a possibilidade de invadir a Ucrânia. Vladimir Putin afirmou em mensagem de vídeo que os interesses do país não são negociáveis, mas disse que a Rússia está aberta ao diálogo para os problemas mais difíceis. Desde dezembro, enquanto 150 mil soldados russos armados estão mobilizados na fronteira ucraniana, segundo estimativas ocidentais, uma das acusações mais repetidas é a de genocídio. O presidente acusa o país vizinho de ter um regime neonazista patrocinado pelo Ocidente, que teria exterminado 4 milhões de pessoas e proibido o idioma russo. A guerra no leste da Ucrânia provocou 14 mil mortes, incluindo muitos civis. No que diz respeito ao idioma, a Ucrânia não proibiu o russo, mas aprovou uma lei bastante criticada que impõe o ucraniano no espaço público e nos meios de comunicação. Moscou também acusa Kiev de ter o desejo de adquirir uma bomba atômica. Putin afirma que a Ucrânia pode desenvolver armas nucleares táticas e aumentar o alcance de seus mísseis a 500 quilômetros, distância que deixaria Moscou na zona de destruição. A Ucrânia nunca mencionou suas ambições nucleares, mas seu presidente disse que um acordo de 1994 que previa que a Rússia respeitasse a integridade territorial ucraniana em troca de Kiev renunciar a seu arsenal nuclear parecia ultrapassado. Há várias semanas, Vladimir Putin insiste no fim da ampliação da OTAN e especialmente que a Ucrânia nunca entrará para a organização. De acordo com o presidente russo, a Ucrânia quer recuperar a península da Crimeia. E se o país aderir à OTAN, tentará fazer isso, o que levaria Moscou e o Ocidente a uma guerra entre potências nucleares. Os membros da organização defenderam a ambição da Ucrânia de se juntar à Aliança Militar Ocidental, mas disseram que a adesão não está nos planos por enquanto. E a Rússia prometeu hoje uma resposta forte e dolorosa às sanções anunciadas pelos Estados Unidos, depois que o presidente Vladimir Putin reconheceu a independência de 2 regiões separatistas do país. A decisão de Moscou em reconhecer a independência das regiões separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk levou a comunidade internacional a se mobilizar contra a Rússia. Estados Unidos, União Europeia, Japão, Austrália, Canadá e Reino Unido anunciaram sanções contra a iniciativa que aumentou a expectativa de guerra. O Ministério das Relações Exteriores russo prometeu uma resposta drástica contra as restrições americanas. Em comunicado, Moscou disse que não houvesse dúvida sobre uma resposta forte a essas sanções, não necessariamente simétricas, mas bem calculadas e dolorosas para os Estados Unidos.
Aqui no Brasil, um novo pedido de vista voltou a suspender o julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a cobertura dos planos de saúde para procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O resultado pode impactar diretamente pacientes em tratamento de várias doenças. Especialistas dizem que se o STJ mudar as regras, as operadoras devem negar mais procedimentos e muitos pacientes ficarão sem tratamento. A cobertura exemplificativa significa que os planos de saúde não se limitam a cobrir apenas o que está na lista da ANS, que são tratamentos básicos. Já na cobertura taxativa, o que não está na lista preliminar não precisa ter cobertura das operadoras, o que levaria a uma limitação de procedimentos autorizados. O entendimento atual da cobertura exemplificativa é de que a lista da ANS funciona como uma cobertura mínima a ser bancada pelos planos de saúde. Já na taxativa, vale o que está listado, demonstrando tudo o que os planos são obrigados a pagar. Atualmente, a maior parte do judiciário entende que a lista da ANS é exemplificativa e que os planos de saúde devem cobrir outros tratamentos que não estão no rol, mas que tenham sido prescritos pelo médico, tenham justificativa e não sejam experimentais. Quando uma empresa nega um tratamento nestas condições, o paciente entra na justiça para conseguir a liberação da cobertura do plano de saúde. Se o STJ aprovar a cobertura taxativa, as decisões judiciais devem seguir o entendimento de que o que não está na lista não precisa ser coberto. Subiu o número de atendimentos por transtornos causados pelo consumo de substâncias químicas. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde e se referem aos atendimentos no SUS. Vamos acompanhar na reportagem de Maria Clara Leite. Nas ruas, não é difícil encontrar quem conheça alguém que aumentou o consumo de substâncias químicas ao longo da pandemia. A gente vê bastante, né? Principalmente os jovens, né? Muita bebida. Então, tem bastante. Ficou frequente pelo fato, acho que, de não sair, aí ficava meio que entediado, aí a válvula de escape era essa aí, entendeu? Pessoas do seu convívio. Isso, sim, bastante mesmo. O psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg explica o que aconteceu nesse período de incertezas. Não houve nenhuma preparação psicológica para acalmar a população. Então nós tivemos aqui, estamos continuando a ter, um tumulto emocional que joga as pessoas numa posição persecutória, de paranoia. As pessoas ficam com medo. E quando o indivíduo fica com medo, ele procura recursos de fuga. E quais são os recursos? Álcool, droga. O abuso de álcool e outras drogas levou muita gente aos hospitais ao longo da pandemia. Em 2021, o atendimento de pessoas com transtornos mentais associados a essas substâncias cresceu 11% no Sistema Único de Saúde. Do total de atendimentos realizados no ano passado no SUS, pouco mais de 159 mil estavam relacionados ao uso abusivo do álcool. Quase 32 mil estavam ligados aos transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso de cocaína e mais de 18 mil pelo fumo. O levantamento apurou o consumo de opiáceos, canabinoides, alucinógenos, solventes voláteis, hipnóticos, sedativos e estimulantes, incluindo a cafeína. Juntos, os atendimentos no SUS causados por essas substâncias psicoativas somam pouco mais de 151 mil. Mas não foi só no Sistema Único de Saúde que o aumento na busca por atendimento para o tratamento de transtornos foi verificado. Meu consultório aumentou por demais o número de consultas. Aliás, eu fiz na medida do possível e continuo fazendo atendimento presencial e online, e a gente observa que todas as pessoas, não é que houve um aumento de 15% só de transtorno mental, não. É genérico, é generalizado. De alguma maneira, todas as pessoas tiveram o seu equilíbrio e continuam tendo o seu equilíbrio emocional
turbulento. O especialista aponta os sintomas que devem acender o alerta para um possível problema de saúde mental. Ansiedade, insônia, alterações de apetite, medo excessivo da morte. As pessoas que não cuidarem, que não tratarem, vão carregar isso por muito tempo. Em tempos de pandemia, muito além de tratar a Covid-19, segundo o psicólogo, é preciso se atentar à saúde mental. Preciso incorporar o sistema de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria ao tratamento, não da doença em si. Não é necessário esperar que o indivíduo enlouqueça para depois socorrê-lo. Não. É preciso existir um tratamento e um trabalho anterior. Isso é primário. E você vai ver ainda nesta edição, novo saque do FGTS pode beneficiar 40 milhões de trabalhadores e liberar mais de 20 bilhões de reais. E ainda, o setor turístico de Bali, na Indonésia, começa a se recuperar após fechamento de 1 ano por causa da pandemia. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta. Muitos brasileiros já vivem a expectativa de receber um dinheiro extra com uma nova rodada de saques do FGTS. A medida ainda está em estudo no governo, mas as projeções iniciais indicam que 40 milhões de pessoas podem ser beneficiadas e o montante liberado deve ser superior a 20 bilhões de reais. Hoje já tem gente até fazendo planos para gastar esse dinheiro extra. Você gastaria em quê? Gastaria com o quê? Olha, um macarrão, arroz, né? Coisas básicas. Então viria em boa hora. Sim, pagar dívida. É isso, eu acho que a maioria da população é comer e pagar dívida. A possibilidade de uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já mexe com os brasileiros. A medida está sendo avaliada pelo governo federal, como revelou o ministro da Economia, Paulo Guedes, nessa semana. Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados, são pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado? E um dos principais motivos alegado pelo governo para adotar a medida é o alto grau de endividamento do brasileiro. De acordo com dados recentes do Banco Central, quase metade, 49,4% da renda que as famílias receberam nos últimos 12 meses foi para pagar dívidas. Especialistas ouvidos pela reportagem do Hit Notícias acreditam que a medida chega em um momento necessário. Mas sobre a necessidade dela, com certeza é um momento propício. Nós vivemos um momento de muita instabilidade econômica e, sobretudo, de muita queda de poder aquisitivo por conta de inflação, por exemplo. E, particularmente, hoje eu acho que, por conta da crise, por conta da pandemia que nós estamos atravessando, fazer essa liberação ajudaria muito, principalmente essas pessoas que podem ter acesso a esses recursos. O valor que cada brasileiro poderá sacar ainda está em estudo, mas deve ficar entre R$500 e R$1.000. Com essa base de cálculo, o total a ser liberado deve ultrapassar 20 bilhões de reais. E ao todo, mais de 40 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. E um outro levantamento feito por uma fintech do ramo financeiro mostra que 57%, ou seja, mais da metade dos brasileiros, estão com dificuldade para pagar contas básicas, como por exemplo transporte, alimentação e moradia. Por isso, a maior parte desses recursos deve ser para esse tipo de despesa. Um fôlego para as famílias e para a economia do país como um todo. Mas para dar um exemplo assim, né? Quando o dinheiro é gasto efetivamente no mercado, né, as pessoas compram coisas, ele se multiplica entre 1,3 e 1,8 vezes. Estamos falando de um dos grandes elementos que contribuem para o PIB, que é o consumo, né? A gente deve lembrar que basicamente nós temos aí 3 grandes vertentes aqui no nosso mercado doméstico, né, que é o consumo das famílias, o investimento das empresas e o gasto do governo.
Sim, mas a necessidade é de quem precisa comer, né? Quem precisa comer, quanto mais rápido, melhor. E tá difícil das pessoas se alimentarem. Então, quanto mais rápido, melhor para essas pessoas que têm a urgência de se alimentar. E boleto também não espera, né? O boleto não espera, a barriga dói primeiro, né? Vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, engatando sua quarta perda diária consecutiva, com a manutenção de fluxos para o mercado brasileiro, que oferece juros atrativos, apesar das preocupações internacionais com a crise na Ucrânia. A moeda norte-americana caiu 0,94% e encerrou o dia cotada a R$ 5,003 na venda. É a primeira vez que a cotação da moeda fecha abaixo de R$ 5,00 desde 30 de junho de 2021, quando chegou a R$ 4,97. Os acionistas da Eletrobras deram mais um passo para a privatização da companhia, a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Nesta terça-feira, eles autorizaram o processo em uma Assembleia Geral extraordinária. Privatização, o governo vai deixar de ser o sócio majoritário da empresa. Hoje a União detém mais de 60% das ações e o objetivo é ficar com 45%. A ideia é transformar a Eletrobras em uma empresa privada sem controlador definido, em um modelo semelhante ao adotado na privatização da Embraer. A medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras foi sancionada em julho do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. Se concretizada, essa será a primeira estatal de controle direto da União a ser privatizada pelo atual governo. A expectativa é que a venda do controle acionário possa render 100 bilhões de reais aos cofres públicos. O próximo passo é a avaliação do Tribunal de Contas da União sobre o modelo de venda proposto pela União. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira do estado com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Olha, policiais civis do Rio de Janeiro cumprem hoje 10 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão contra suspeitos de furtar petróleo e combustíveis de dutos da Petrobras. A operação nomeada de Ratoeira conta com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro e com a Polícia Civil do Espírito Santo. Até às 8 horas da manhã desta quarta-feira, 3 pessoas já tinham sido presas. As investigações começaram depois da prisão em flagrante de 2 homens em Magé, na região metropolitana do estado, que tiveram seus celulares apreendidos. E foi identificado um grupo criminoso especializado na perfuração dos dutos, furto dos combustíveis e receptação desses produtos. Agora, sobre vacinação, o Rio de Janeiro iniciou nesta quarta-feira a antecipação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para as crianças de 5 a 11 anos, com comorbidade ou deficiência. Essa foi uma decisão feita após a recomendação do Comitê Científico. E para o secretário municipal de saúde, Daniel Sorrães, esse grupo tem mais risco de ter agravamentos da doença, por isso, deve completar a imunização. Vamos voltar a Petrópolis? O número de vítimas fatais após o temporal que caiu sobre a cidade na semana passada não para de aumentar. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, já são 198 mortes, dentre eles 119 são mulheres e 79 homens. Agora, desse total, 37 são menores de idade. E a previsão do tempo ainda não é favorável. De acordo com o monitoramento meteorológico da Defesa Civil, que está sendo feito em tempo integral, a previsão é de pancadas de chuva moderadas para os períodos da tarde e noite de hoje. A recomendação é que a população fique atenta aos alertas que são enviados por SMS e aos toques de sirene que indicam risco de desabamento. Em situações de emergência, também deve ser feita a ligação para o número 193 do Corpo de Bombeiros ou 199 da Defesa Civil. Infelizmente, a cidade imperial ainda não consegue respirar aliviada. Vamos torcer para que tudo fique bem. Maria Alice, é com você. Obrigada, Anderson, pelas informações.
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico confirmou que o Rio Grande do Sul se manteve com 100% de seu território com seca entre dezembro e janeiro. A condição é a mesma há 1 ano e 4 meses no estado, desde outubro de 2020. É a segunda maior sequência do Brasil, inferior apenas a 1 ano e 7 meses de Mato Grosso do Sul. Já são 414 municípios com situação de emergência decretada. Conforme a Defesa Civil Estadual, o equivalente a 83% das cidades gaúchas. Outras 4 cidades, incluindo Porto Alegre e Pelotas, aguardam o reconhecimento do decreto. No Rio Grande do Sul, as precipitações foram abaixo da média, ocasionando a falta de água em reservatórios para a geração de energia, abastecimento das populações e manutenção da atividade agrícola. No norte do estado, a situação é de seca extrema em 9% do território. No sudoeste gaúcho, a condição ainda é pior, com seca grave em 57% da área total. Essa é a condição mais severa do Rio Grande do Sul desde agosto de 2020. Já são 281 mil quilômetros quadrados atingidos pela seca, ficando atrás somente de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nesse aspecto. O setor turístico de Bali, na Indonésia, começa a se recuperar após o fechamento de 1 ano por causa da pandemia. Pontos turísticos do país receberam visitantes estrangeiros. À medida que os protocolos sanitários são relaxados na ilha de Bali, na Indonésia, juntamente com outros países do continente, como a Tailândia e nas Filipinas, pode marcar o início do fim da grande recessão do turismo no Sudeste Asiático. A Indonésia precisa ressuscitar seus setores de turismo internacional, que são vitais para a economia do país, que sofreu após 2 anos de fechamentos pela pandemia que paralisou as atividades em quase todos os resorts e restaurantes na ilha de Bali, famosa por suas águas azul turquesa, praia arenosas e vida marinha diversificada, onde o turismo representa 50% da economia local. O ministro de Assuntos Marítimos e Investimentos da Indonésia, Luhut Panjaitan, disse que o tempo de quarentena para visitantes totalmente vacinados seria reduzido para 5 dias, abaixo dos 7 dias. Em outubro, Bali abriu oficialmente para visitantes com um número limitado de países, mas desde então não houve voos internacionais diretos para a ilha. Bali recebeu apenas 45 visitantes estrangeiros no ano passado. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens dessa edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!